Bom, a prisão do Bacelar, como a Flávia já trouxe bem aqui, acende um alerta sobre a sucessão do próprio governo do Rio de Janeiro. Isso porque o governador Cláudio Castro é pré-candidato ao Senado, então se ele confirmar a candidatura, o Palácio Guanabara fica vago em abril. Mas o vice-governador Tiago Pampolha saiu de cena em maio deste ano para assumir a vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado. E o próximo da fila, como a gente já contou aqui para vocês, seria justamente o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, preso hoje pela Polícia Federal. Sem governador, sem vice, sem presidente da Alerj, quem assume o governo, se todos os planos se mantiverem assim, é o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, o desembargador Ricardo Couto. Bom, vamos encaixar os fatos dessa prisão que mancha mais uma vez a política fluminense. A política brasileira, eu diria também. A gente recebe agora o pesquisador e cientista político Lier Pires, que lidera uma pesquisa sobre segurança pública aqui no Rio de Janeiro, conhece também muito a cultura política desse estado. Professor, agradeço demais a presença do senhor aqui. De que forma o senhor traduziria para quem nos acompanha, o retrato do Rio de Janeiro atualizado, do que é a política fluminense, do que é essa cultura política do Rio de Janeiro, a partir de mais uma prisão, de mais um comandante do Legislativo do Estado? Boa noite, Aline. Boa noite, Flávia. Boa noite também àqueles que nos acompanham nesse momento. Olha, eu diria para você que os ares, políticos no Rio de Janeiro estão absolutamente irrespiráveis. A gente vive uma situação grave. Eu acho que a nossa reportagem já mostrou isso. Nós tivemos aí, pela quinta vez, um presidente ou ex-presidente da Assembleia Legislativa, que é o órgão máximo do Legislativo Estadual, preso, o segundo no exercício do mandato. Outrora, o ex-deputado Jorge Pisciani também foi preso no exercício do mandato. O Rio de Janeiro já tem uma sequência de ex-governadores que acabam indo para a cadeia por maior ou menor tempo. Então, assim, é uma situação muito difícil, do ponto de vista tanto da política quanto do ponto de vista da segurança pública. O Rio de Janeiro tem particularidades na questão da segurança pública que são muito evidentes. Talvez a mais relevante seja o fato de nós termos grupos vinculados ao tráfico, grupos vinculados às milícias, que também são plurais, e os grupos vinculados ao jogo do bicho, também são múltiplos, cada uma delas controlando diferentes áreas da cidade e cada uma delas também disputando o controle desses territórios com outros grupos organizados. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma situação em que o tipo de organização do Rio de Janeiro, do crime do Rio de Janeiro, já assume um caráter de verdadeira máfia e assume esse caráter exatamente porque ele está, em maior ou menor escala, entranhado dentro dos poderes constituídos, legislativo, executivo, judiciário e, infelizmente, também dentro das forças policiais, o que faz o combate ao crime ser muito mais gravoso e exigir cada vez mais a participação do governo federal. Não por outro motivo, essa operação é uma operação da Polícia Federal. Professor Flávio Oliveira aqui, boa noite, obrigada por estar aqui trocando essas ideias com a gente. Praticamente 20 anos atrás, 2 décadas atrás, o Rio de Janeiro desvendou a questão, a gênese das milícias, do domínio de territórios, da exploração de serviços. Hoje mais cedo eu falei com o ex-deputado Marcelo Freixo, que teve um protagonismo, e ele chamava atenção para o fato de o tráfico de drogas, as facções do tráfico de droga, em particular o Comando Vermelho, ter avançado numa estrutura miliciana, que não é mais somente do varejo de drogas. O senhor identifica essa simbiose também das facções do tráfico, alcançando não só a exploração de serviços, domínios de território, mas também penetração no poder político, nos moldes do que a milícia já fez e certamente ainda faz? Certamente, Flávia, não apenas eu, como uma série de outros pesquisadores que trabalham com segurança pública no Rio de Janeiro, e você certamente, ao longo da tua cobertura jornalística, já conversou com diversos especialistas na matéria,
todos apontam, né, que a estrutura do crime organizado no Rio de Janeiro vem se complexificando, né, muito nos últimos 40 anos. No passado, os grandes grupos criminosos do Rio, né, com destaque para o Comando Vermelho, o Terceiro Comando Puro e o ADA, que são os amigos dos amigos, né, eles operavam fundamentalmente no tráfico de drogas, né, ou seja, no comércio, né, ilegal de drogas ilícitas e, evidentemente, também, né, na recepção de mercadorias roubadas, como principalmente veículos, né, e também na aquisição de armas cada vez mais letais, cada vez mais sofisticadas, né, que são utilizadas contra os poderes públicos, né, particularmente as polícias, e, evidentemente, também contra os cidadãos. No entanto, a partir do afloramento das milícias, né, e do controle territorial que essas milícias vieram a fazer, e principalmente da exploração dos mais diferentes serviços, né, aí nós estamos falando de internet, né, estamos falando de botijão de gás, estamos falando de transporte alternativo, estamos falando de venda de segurança para comerciantes e moradores, e como já acontece em algumas áreas, como na zona sudoeste do Rio de Janeiro, onde a milícia, inclusive, explora o imposto de transmissão de imóveis. Né? A gente tem algumas áreas em que a milícia cobra 50% de um ITBI, né, para poder autorizar a transferência do imóvel que está sendo vendido por um morador. Então, assim, hoje, essas estruturas da milícia estão muito consistentes e o tráfico, né, muitas vezes em consórcio com a própria milícia, nas áreas em que ele, né, explora predominantemente aquela localidade, ele também já incorporou esses elementos, de modo que o tráfico de drogas em si, né, a droga, a maconha, a cocaína, seja qual for, já não é mais a principal fonte de recurso dos próprios grupos ligados ao tráfico no Rio de Janeiro. Professor, o senhor começou a sua primeira resposta falando o quanto o episódio de hoje escancara essa infiltração estruturada, né, das organizações criminosas, esse poder, Estado paralelo na estrutura pública de governos como o do Rio de Janeiro. A prisão do Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj, hoje aqui no Rio, repercutiu muito no mundo político, inclusive em Brasília, onde ganha muito corpo debates em torno da segurança pública a partir de dois projetos principais, que é a PEC da Segurança Pública e o PL Antifacção. Inclusive, hoje, tanto o relator do PL Antifacção no Senado, quanto o presidente da CCJ, onde vai tramitar nos próximos dias esse mesmo texto, eles repercutiram e falaram quanto esse episódio de hoje reforça a urgência da gente qualificar esse debate sobre integração, para que se deixe de lado o rivalismo político que tão bem o governo do Rio exemplifica em relação ao governo federal, assim como o governo de São Paulo também, essa rivalidade política em torno do protagonismo dessa pauta. O que a experiência de hoje do Rio mostra para a sociedade em termos de urgência e de como a gente deve pensar essa repactuação dos agentes de Estado, diferentes estados, diferentes esferas em torno do enfrentamento às organizações criminosas. Do que a gente está falando? Aline, nós estamos falando de uma redefinição do que nós chamamos de pacto federativo. Né? Pela Constituição, a responsabilidade precípua, né, da segurança pública cabe aos governos estaduais. Né? No entanto, é evidente, né, que o nível de organização do crime, tanto das milícias quanto dos grupos de narcotráfico, né, no Rio de Janeiro, esses três que eu já citei, em São Paulo, por exemplo, o PCC, quanto às próprias estruturas criminosas do jogo do bicho, nós não podemos deixar o jogo do bicho de lado, né, pelo papel histórico que ele tem, tanto, né, na organização do crime, quanto no financiamento do crime, quanto da exploração de uma das suas principais modalidades, que são os jogos de azar ilegais. Então, essas estruturas, elas estão presentes praticamente em todo o território nacional. Organizações criminosas como o Comando Vermelho estão presentes em praticamente todos os estados brasileiros, em todas as regiões do país. Se nós não tivermos uma perspectiva integrada de combate ao crime organizado, que tenha uma participação fundamental do governo federal, principalmente através da sua força policial, que é a Polícia Federal, né, nós não teremos condições, né, de fazer um enfrentamento razoável e necessário a esses grupos organizados, que, mais uma vez, é importante que nós digamos com toda a clareza, né, ao nosso telespectador. Esses grupos criminosos, e não apenas no Rio de Janeiro,
eles estão em diferentes níveis, infiltrados nas mais diversas esferas do poder. Portanto, não adianta nós querermos combater o crime apenas com ações espetaculares, né, no contexto das comunidades favelizadas, né, seja no Rio de Janeiro, seja em outras regiões, né, colocando ali filas, né, de traficantes mortos, expondo a sociedade e a própria polícia, como nós vimos acontecer, por exemplo, né, no Complexo da Penha e do Alemão, onde 4 policiais, infelizmente, foram vitimados no confronto com a criminalidade. Né? Se nós não integrarmos, de fato, as estruturas do governo federal, se nós não formos capazes de superar as picuinhas políticas, né? Essa rixa entre direita e esquerda, entre eleitores do presidente Lula e eleitores do ex-presidente Bolsonaro, se nós não formos capazes de integrar uma política nacional de combate ao crime, né? Que conte aí com a sociedade civil organizada, com as forças policiais, com os poderes constituídos, nós, infelizmente, vamos perder esta guerra para o crime organizado. Professor Lir Pires, muito obrigada por atender ao nosso convite e jogar bastante luz sobre esse momento de escuridão que a gente vive na política aqui fluminense. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigado, professor. Aline, obrigado, Flávio. Eu espero voltar em momentos mais agradáveis, mas, infelizmente, né, o cenário político no Rio de Janeiro exige algumas reflexões, que, infelizmente, são muito pesadas. Muito obrigado. Obrigada. Flávia, muito obrigada. Boa noite. Um bom restante de semana para a gente. Boa noite a todos.